Você já compartilhou uma notícia falsa? Hoje o Panorama se junta à campanha Será Verdade do jornalismo da TV Cultura. Nós vamos discutir os perigos das fake news para a democracia e dar dicas para identificá-las. O assunto está em muitas salas de aula e tem nome: alfabetização midiática. Não sei se isso é verdade ou se é fake news. A Luciane faz de tudo para blindar a família das notícias falsas. Fica impossível a gente vigiar 24 horas por dia um filho. Então, acho que a melhor forma é tentar orientar, ter muito diálogo, para que eles tenham uma base de saber procurar o que é certo, o que não é. Os filhos se tornaram bons apuradores. Quando eu vejo uma notícia meio que é desconfiável, a fonte é esquisita, eu procuro pesquisar, ver se essa notícia é verdade, pergunto para os meus pais, meu irmão. Se nenhuma fonte grande comentou sobre o fato, é grande chance dela ser mentira. Os efeitos danosos das fake news estão espalhando a urgência em educar crianças e adolescentes sobre o tema, dentro de casa, mas também na escola. Dar a eles as ferramentas para diferenciar reportagens, textos de opinião, conteúdos patrocinados, sátiras, é a chamada alfabetização midiática. No Brasil, a Base Nacional Curricular para Ensinos Fundamental e Médio prevê composição e análise de textos jornalísticos. Até então, as reportagens só eram usadas em aulas de redação para discutir estilos de textos. Não adianta a gente trabalhar com uma criança do século XXI que o professor foi preparado no século XX. Então, essa adequação, essa preparação, essa capacitação do professor é muito importante para que ele acompanhe, né, o que essa criança de hoje precisa no seu processo de formação. Para falar sobre fake news, a gente recebe o mestre em educação digital, Cláudio Sasaki, cofundador da Geek, e o jornalista Ivan Paganotti, co-criador e professor do curso online Vaza Falciane. Você também pode participar dessa conversa, mande perguntas, comentários pelo Facebook, pelo Twitter, com a nossa hashtag Panorama TV Cultura. Lembrando que estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Obrigada pela presença, professor Ivan Sasaki. Quando falamos boatos, mentiras, desinformação, tudo isso existe há muito tempo, faz parte da história da humanidade, não é? Sem dúvida. Mas em que momento que ganhou essa proporção? Ganhou até definição, fake news, notícias falsas, assim como uma definição, como um rótulo. Que momento que isso aconteceu? Eu acho que isso, obviamente, tem muito a ver com o surgimento da internet e a velocidade que hoje as informações circulam, mas, enfim, na minha opinião, definitivamente isso assim, acelerou num nível exponencial com redes sociais, né? A velocidade de compartilhamento, o número de pessoas que estão conectadas e a quantidade de conteúdo que circula, comparado com antigamente, onde você escutava pelas pessoas, agora, com um simples clique, você atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a velocidade é exponencial. A velocidade do estrago também é muito grande. Sem dúvida. Né? A diferença é que antes você tinha uma pessoa passando um boato uma para um de cada vez e agora as pessoas conseguem passar boatos para centenas, dezenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo usando essas plataformas. Então, o usuário, todo mundo, precisa ser um pouco mais responsável com o tipo de informação que recebe e o tipo de informação que passa para frente. Fazer a nossa enquete de hoje. Hoje tem enquete. Você checa se uma notícia é verdadeira antes de compartilhá-la? Sim, não. Vamos ver o resultado logo mais no fim do programa. Que resultado vai dar, hein? Olha, eu gostaria que as pessoas checassem as informações, mas a gente tem uma autoconsciência de que nem sempre isso acontece. E na minha experiência com estudantes em escola, assim, mesmo quando você suspeita, assim, o trabalho de checar, muitas vezes as pessoas não têm, elas simplesmente compartilham, né? Agora, pensando no nosso país, em relação a outros países, desse comportamento, né, da criação de fake news e do compartilhamento, em que patamar nós estamos? Uma dificuldade para o Brasil é que, quando a gente fala de alfabetização midiática, ensinar as pessoas a conduzir o seu espaço na internet, a consumir informações de forma criteriosa, a produzir conteúdo com bastante equilíbrio, a gente tem um problema anterior, que é a alfabetização. A gente tem um problema que a educação brasileira enfrenta há muito tempo, que ela tem dificuldades bastante severas, as pessoas têm dificuldade de interpretação de texto, as pessoas têm dificuldade para conseguir correlacionar dados estatísticos. Então, quando a gente
cobra do nosso público uma habilidade um pouco mais sofisticada, que é usar essa interpretação para identificar a ironia, se esse texto está fazendo uma piada e não falando exatamente algo que é verdadeiro, se esses dados embasam, sustentam a informação que está tentando ser apresentada. A gente tem essa dificuldade. Que é uma educação anterior, não é? É um problema muito mais Até básico. como jornalista sabe disso, a gente tinha aquela questão de mostrar para as pessoas a diferença entre publicidade e notícia, e agora tem que provar o que é notícia falsa, o que é notícia. Mesmo em países em que a educação básica é de maior qualidade, a gente tem pesquisas em Stanford, comparando a Inglaterra, o caso dos Estados Unidos, em que a educação básica já é minimamente sólida, ainda há uma grande dificuldade dos jovens adultos, em conseguir identificar, por exemplo, o que é propaganda, o que é informação, o que é opinião e o que é fato. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande que, assim como a televisão levou muitas pessoas direto da estou desconectado do mundo para o consumo agora de informações, a internet levou muitas pessoas que não tiveram uma alfabetização muito cuidadosa, então tem dificuldades em conseguir se expressar e conseguir entender a sutileza de um texto, e agora a gente já está jogando essa pessoa dentro do oceano da informação e as pessoas têm que nadar sozinhas para não acabar morrendo afogadas, né? Ivan, isso começa muito dentro de casa, né? Porque eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos e existe uma cultura maior de você emitir sua opinião com base em dados. Quais são os fatos que justificam o seu ponto de vista? E o que eu vejo aqui ainda e não estamos só falando dos jovens, não, também estamos falando dos adultos. A gente acha isso, eu acho aquilo, sem se preocupar em fazer uma análise criteriosa, sabe? Se eu tenho dados que suportam a minha opinião, se esses dados vêm de uma fonte que é fidedigna, que é confiável. Então, eu acho que esse problema de educação, de a gente não conseguir, de não ter essa cultura, essa sistematização e até essa ética de suportar suas opiniões com informações que realmente são confiáveis. Ou seja, tem pesquisas científicas que dizem isso, tem fontes seguras que dizem, não, é a minha verdade absoluta. É a minha verdade que eu escutei, sabe-se lá de onde, ou muitas vezes eu escutei de alguém que disse que escutou de outra pessoa e aquilo vira verdade. E assim, acho que hoje ele é potencializado, esse comportamento, porque nas redes sociais a informação flui muito rápido. Mas é uma questão comportamental também, que vem, eu acho, muito de casa. Porque os filhos, eles não falam o que a gente fala, eles repetem o que a gente faz. E se existe esse comportamento, né, de ter uma opinião sem necessariamente você ter um embasamento no ambiente que não é necessariamente o virtual, no virtual isso só é potencializado e multiplicado. Então, acho que vem muito também de casa, de nós como pais, porque a gente também não foi preparado para isso, né? Não existia celular na nossa época, com redes sociais, com internet nessa velocidade. Então, acho que também existe um despreparo dos adultos que são exemplos para esses jovens. Agora, as crianças que já nasceram nesse universo, mas ainda existe a geração das pessoas que sabem o que é antes disso, né? Como que era a vida antes dessa tecnologia toda, né? Agora, as pessoas que compartilham por quê? Sim, porque acham que é a verdade absoluta, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas desconfiam, sim, né? Olha, uma notícia, não sei não, mas vou compartilhar assim mesmo. Tem algumas pessoas que infelizmente compartilham mesmo sabendo que é falso, são casos de compartilhamentos mal intencionados, então a pessoa quer enganar, ela sabe que essa informação ela foi fabricada para seduzir a atenção das pessoas, para conseguir capturar pessoas para o lado dela, e ela usa essa informação de forma mal intencionada. Essas são as pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado, porque elas estão ativamente tentando enganar a gente. Mas tem pessoas que acabam de forma inadvertida, sem querer, passando informação para frente, percebe algum sinal, mas manda para o coletivo falando, olha, eu não sei se é verdade, me ajudem a saber se é, ou por via das dúvidas estou compartilhando. Essa também não é a atitude mais saudável. O ideal é que a gente se responsabilize pelos conteúdos que são compartilhados. E ter consciência que você não fui eu que criei, mas passei para frente, também tem responsabilidade, não é? Exatamente. Eu acredito muito que, para mim, é o sintoma, o compartilhar. Quando a gente vai na causa, é essa cidadania que também se dá no ambiente virtual. É você saber as consequências, né, dos seus atos, das suas atitudes. É tão grave quanto você contar algo que você não sabe se é verdadeiro, mas você está transmitindo para uma pessoa, geralmente numa relação de confiança, como se fosse verdade. Só que você faz de forma virtual. Então, é esse trabalho de conscientização, de cidadania, que eu acho que é trabalhar na causa do problema.
E como trabalhar? Né? Vocês chamaram já atenção aqui para a importância dos pais nessa formação, nessa alfabetização, né? Como podemos colocar dessa forma, e também dentro da sala de aula. De que forma que isso deve ser feito? Bem, a gente tem a educação formal, a escola, os cursos preparatórios para a educação mesmo. Então, essa é uma das finalidades, a gente tem principalmente para as pessoas mais jovens, para quem ainda está na escola, é um caminho importante. A gente tem já algumas iniciativas no Brasil de inserir no currículo escolar uma discussão mais aprofundada sobre mídia, discussão sobre, inclusive, o que é uma fonte jornalística criteriosa, que pode ser embasada. O Vaza Falciani vem fazendo isso nesse sentido. A gente tem outras iniciativas que não são necessariamente de escola formal, como, por exemplo, o nosso curso, o Vaza Falciani, que eu deixo convite para as pessoas acessarem. Tem um endereço até para quem se interessar. E é de graça, ele é feito para as pessoas de qualquer idade poderem acessar e consumir esse conteúdo, porque a gente sabe que nem todo mundo está em sala de aula, nem todo mundo tem um professor que está preocupado em trazer essa discussão em sala de aula de fontes de informação criteriosas. Então, a gente precisa também usar mecanismos alternativos, ou seja, chamada educação não formal, que são os cursos complementares, quando a gente conversa uns com os outros, quando a gente tem essa educação entre colegas, entre familiares, isso também é uma forma pedagógica, não sistematizada, mas que é importante e ajuda as pessoas a conseguirem navegar melhor dentro desse espaço. Foi importante, professor Ivan, trazer esse ponto, quando a gente conversa com o outro. Muitas vezes, este outro tem uma opinião diferente da nossa. Tem uma pesquisa recente da Ipsos, que foi feita em vários países, e o Brasil aparece ali no topo do ranking quando o assunto é intolerância, no sentido de que aquele que tem uma opinião diferente da minha, não vale a pena conversar. Olha só o resultado dessa pesquisa. É preocupante, não é? É muito preocupante. E acho que a rede social ela tem potencializado esse antagonismo, né? Como se quem não concorda com você, de repente, virou inimigo e o teu objetivo é destruir ou convencer o seu ponto de vista. E acho que tem um passo anterior, né, voltando para o ambiente formal de educação, que a Base Nacional Comum Curricular traz também, que é essa habilidade da escutativa, da empatia, né, de escutar, de tentar entender qual é o contexto em que a outra pessoa que emitiu a sua opinião se insere, por que ela está dizendo isso. E aí a capacidade de refletir se... Ok, isso só reafirma a minha crença, ou então, poxa, essa pessoa disse alguma coisa que eu não tinha pensado, preciso repensar o meu ponto de vista. Né? Então, essa intolerância, esse antagonismo, ela fica muito evidente hoje. E aí o que, inclusive nesse estudo, uma das percepções que eu tive é que as pessoas elas acabam se tornando especialistas nelas mesmas, né? Porque você só reforça a sua opinião. É uma visão muito narcisista, é como se o outro fosse um inimigo, alguém que merece ser ou deveria ser destruído. Exatamente, pensa diferente, é o meu inimigo. É o meu inimigo. As pessoas estão participando aqui, o Ângelo, ele fala quando a informação foi liberada, qualquer pessoa não se tem mais como medir a veracidade das informações, é do ser humano agir assim. O Nelson, já dei umas barrigadas por confiar demais na fonte. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, justamente confiar demais na fonte. A gente ouve às vezes das pessoas, eu passei para frente porque foi um amigo meu que tem uma formação, uma pessoa que eu confio muito, por isso que eu passei para frente. Isso acontece também? Acontece. E acho que um conhecimento que era muito específico de algumas profissões, agora precisam ser compartilhados com o público todo. Eu sou jornalista, na faculdade de jornalismo a gente aprende que é importante você nunca confiar em uma única fonte. Você sempre tem mecanismos de confirmação e de checagem. E tem técnicas, inclusive, para fazer esse tipo esse tipo de confirmação de informação. Então, a gente tem que ter essa percepção agora de que todo mundo acaba agindo um pouco como jornalista na prática. As pessoas estão passando informação para frente, estão informando os outros, estão se comunicando. Então, é importante a gente ter essas habilidades também, essa importância de conseguir checar e confirmar uma informação antes de passar isso para frente, porque é a nossa reputação também que pode ser afetada por isso. A gente não quer ser conhecido como a pessoa que só compartilha informação falsa ou que compartilha uma informação que não é checada, não tem nenhuma credibilidade. E a gente não quer, às vezes, também ser conhecido como o chato dos grupos, né? Porque muitas vezes, atenção, isso é falso, atenção, isso é falso. As pessoas devem alertar todas as vezes. Sim. E assim, acho que só também reforçando, né, Andres, um ponto... A gente criou uma disciplina na GIC chamada Educação Digital, que é um currículo estruturado, né, nas escolas, falando sobre o que é essa cidadania que acontece também no ambiente virtual. E hoje, acho que o mindset é, na dúvida, se chega uma informação que eu não sei se é verdade ou não, na dúvida, eu compartilho. O que a gente sugere é, na dúvida,
não compartilhe. Na dúvida, não compartilhe. Na dúvida, não compartilhe. Só compartilhe se você tiver convicção, porque isso conversa muito com o pensamento crítico, né? Você ter o pensamento crítico de pegar aquela informação, analisar, refletir sobre na veracidade dela ou não, e na dúvida, não compartilhar. Tem um outro dado aqui que mostra que o que é falso se espalha mais rápido do que a verdade. Então, tem um estudo sobre isso, que é de uma ONG norte-americana. As notícias verdadeiras levam 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 pessoas do que as falsas. Alguma explicação para isso? Teve um outro estudo também do ano passado, do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, que chegou a conclusões bastante parecidas de que as informações falsas, eles estavam estudando o Twitter especificamente, elas atingiam mais pessoas, elas viralizavam mais rápido e elas tinham um tempo de vida maior. As informações noticiosas, às vezes, elas caducam, ficam velhas. Então, viraliza muito hoje, amanhã ninguém mais fala sobre isso. Chega a um certo grupo de pessoas, mas não tão grande. As informações falsas, elas têm uma data de validade um pouco maior, porque elas já estão estragadas desde a origem. Então, elas conseguem chegar a um público muito maior e duram um tempo muito maior de circulação dentro das redes. Então, isso é um problema porque, normalmente, os limites que o jornalismo tem, você não pode fazer uma informação sensacionalista, você tem que tomar um cuidado com a forma como a pessoa disse algo para não manipular as palavras da sua fonte. As informações falsas não têm nenhum desses cuidados. Então, eles usam estratégias apelativas, apelam para a emoção, eles carregam nas cores na hora de apresentar essas informações, porque o que eles querem, principalmente, é viralizar. Eles não querem informar corretamente. E, às vezes, as duas coisas podem ser competitivas. Não dá para conseguir sempre informar da melhor forma e da forma mais viral possível. Pode dizer. E eu ia dizer que essas empresas hoje de tecnologia, né, elas criaram uma nova economia, que é a economia da atenção. Então, elas brigam pela atenção do usuário. Quanto mais atenção do usuário ela tiver, mais valiosa ela fica. Então do ponto de vista dos algoritmos que recomendam esse ou aquele artigo, existe uma tendência, uma preferência por artigos que geram mais compartilhamentos. Isso gera mais atenção, gera mais pessoas clicando e acessando. É um mercado lucrativo, então? Alguém ganha com isso também? Muito lucrativo, claro. De que forma? O valor que uma empresa de tecnologia tem está muito relacionado a quantos usuários ela tem e qual o nível de atividade que esses usuários têm com aquele aplicativo. Então, por exemplo, sem mencionar nomes, mas essas redes sociais, por exemplo, um Facebook, um Snapchat ou um Instagram, ele é tão mais valioso quanto mais usuários com mais tempo usando. Então, eles são feitos para roubar o seu tempo, para chamar a sua atenção. Por isso que esses artigos que são mais sensacionalistas geram mais curiosidade e as pessoas clicam. E, ao clicar, elas estão reforçando esse comportamento. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e na volta vamos trazer aqui alguns exemplos de notícias falsas, até para chamar a atenção para as pessoas, para saber como identificá-las. Algumas, talvez, as pessoas já até viram, tiveram ali no seu WhatsApp. A gente volta já. Estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os perigos das notícias falsas. Com a gente, o mestre em Educação Digital, Cláudio Sasaki, e o jornalista e professor Ivan Paganotti. Continue aqui participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, usando a nossa hashtag Panorama TV Cultura. Nós separamos aqui alguns exemplos de notícias falsas, conhecidas, né, que circularam bastante aí pelo WhatsApp, para vocês nos ajudarem apontar aí algumas dicas de como identificá-las. Vamos mostrar ali a notícia, ela falava sobre a morte de um bombeiro durante o resgate em Brumadinho. Quer dizer, as pessoas brincam até meio a tragédias, não é, Sasaki? De novo, é um assunto que, obviamente, foi uma catástrofe, um desastre muito emocional. Então, foi um gancho, é um assunto que estava em alta e provavelmente muita gente clicou para entender e ver o que era aquilo. Essa busca por atenção que eu disse anteriormente. É importante, numa informação como essa, você ficar de olho em quem é responsável pela informação. Então, quem é a fonte, qual é o veículo que está apresentando esse tipo de informação, se tem autoria, se tem uma responsável pelo veículo. Começa por aí, então. A fonte é o primeiro passo. Quem é o responsável, quem escreveu o texto, se tem alguém responsável pelo site, se dentro do texto essa informação ela está sendo
sustentada por uma fonte de informação, uma autoridade dando declaração. Quando a gente recebe muitas vezes informações por WhatsApp, às vezes vem um meme, vem uma foto, vem uma imagem e fica difícil de você conseguir reconstruir esse espaço, saber de onde veio essa informação, quem é responsável por isso. Olhar a data também, que muitas vezes acontece, você vai ver até uma coisa que aconteceu em 1900 e bolinha, mas não foi bem assim, não é? Notícia antiga, Notícia antiga. Fora de contexto, é um ponto de atenção. Que aí nem chega a ser falsa, mas é que o contexto de consumo não é o mesmo contexto de produção. Isso. Então você pode falar, por exemplo, que a inflação no Brasil é a mais alta nos últimos anos, mas é uma informação que era verdade 6 anos atrás. Não é mais verdade agora. Então isso pode ter sido inclusive publicado por um veículo de credibilidade, um veículo jornalístico, com uma fonte criteriosa, mas se você não presta atenção no momento de publicação, você pode acabar sendo enganado. Quando a notícia, o título é muito fantasioso, muito noticioso também, né? É um indício forte de que a notícia... apelos para adjetivos, letras maiúsculas, exclamação, essas são aquelas pistas mais preocupantes, já dá para ficar com o pé atrás nesse momento. Uma outra também é quando o site tem muito anúncio de publicidade. Esse é um site que geralmente ele é feito para atrair tráfego, para as pessoas clicarem ali e verem as propagandas. Então, esse também é um indicativo forte de que provavelmente aquela notícia não é verdadeira. É olhar para a propaganda. Exatamente. Não é? E aí aquela manchete sensacionalista te faz clicar. É o gancho. É o gancho. Isso. É a isca, né? É a isca. É a isca. Vamos ver uma outra notícia também que andou circulando, uma outra notícia falsa, essa bastante esdrúxula, não é? Um filhote de cachorro com cara de gente. E teve gente que acreditou nisso? Aí é aquela questão de algumas pessoas podem até ter acreditado, outras podem só ter achado absurdo e passou para frente na dúvida, será que é verdade ou não? Mas para o veículo que produz esse conteúdo, os dois comportamentos acabam sendo benéficos, porque alguém passar para frente, alguém clicar para verificar se é verdade, passar para frente, será que é verdade isso? Não pode ser, não acredito, olha que absurdo. Se está sendo passado para frente, as pessoas estão clicando, o veículo ganha algo com isso. Então, a gente tem que ter essa cautela também. Esse é o exemplo clássico da notícia, assim, absurda, né? Bizarra, que o objetivo é justamente atrair gente para aquele site, porque provavelmente ele está ganhando dinheiro com publicidade. Mas o pessoal aqui continua participando do Adalto. De jornalista e louco, todo mundo tem um pouco, professor. Pois é. Essa questão, né? Com a câmera na mão, hoje todo mundo produz conteúdo e está fazendo jornalismo. Pois é, mas como eu mencionei, né, a gente acredita que o público agora está assumindo esse nosso papel, mas ele não teve a mesma formação que a gente, então eles não conhecem os limites legais, eles não conhecem as balizas éticas que nós temos que ter na hora de lidar com os nossos interlocutores, com as pessoas que nós entrevistamos, com o nosso público, eles não conhecem as técnicas de apresentar informação de forma equilibrada, consultar sempre as pessoas envolvidas, mostrar perspectivas diferentes, é o básico da formação de um bom jornalista. Infelizmente o público está agindo como comunicador, que é importante, é muito bom que a gente tenha uma democratização maior da comunicação, mas nem todo mundo conhece essas habilidades. Por isso que é importante ter uma formação para uma produção e um consumo midiático com critério. Por isso que é importante ter essa alfabetização midiática. Wesley pergunta aqui, será que as próximas eleições municipais as pessoas já estarão melhores vacinadas em relação às fake news? Estão otimistas nesse sentido? Porque nós assistimos, as últimas foram terríveis nesse sentido de notícias falsas, não é? Eu acho que é um trabalho de longo prazo, né? É uma mudança cultural. Eu acho que a solução é via educação, né? Como eu disse, o exemplo também vem muito de casa dos pais. E, especificamente, eleições é um assunto onde, obviamente, existem muitos interesses, muito dinheiro envolvido. E é uma indústria de fake news muito grande, muito sofisticada e poderosa. Que recado dar aos pais que estão nos assistindo? É uma educação que começa dentro de casa, não é? Eu não tenho dúvida que começa dentro de casa, né? Os filhos, eles fazem o que a gente faz, né? E se a gente também não tem esse critério seja de compartilhar informações no aplicativo ou de comentar assuntos muitas vezes sem ter essa estrutura de que dados que estão embasando a minha opinião, a gente está educando nossos filhos também para comportamentos, seja no mundo real ou no mundo virtual, mas é um trabalho que começa dentro de casa, então acho que muita atenção a como é que a gente se comporta, tanto online como também nas conversas de família. Se os pais
tenha essa cautela de verificar qual é a fonte, se eles estão passando argumentos, citando as fontes, olha, eu vi isso aqui em tal lugar, foi isso que foi apresentado, se tem uma preocupação com o embasamento científico das informações, com o embasamento jornalístico das informações, os filhos podem ter esse exemplo, mas se o pai não tem cautela, se essas informações são passadas para frente, se há um desmerecimento do saber científico e das fontes jornalísticas tradicionais, as crianças vão acabar repetindo esse tipo de conduta. Vai replicar esse comportamento. Vai. Não é? Agora, quando então eu vi lá, eu chequei, a notícia é falsa, como agir, o que fazer? Não é simplesmente não compartilhar? Uma primeira abordagem que é importante é não passar para frente se você tem dúvida. Tá. Mas se você viu que alguém produziu esse conteúdo, alguém no seu grupo de familiar apresentou essas informações, o que você pode tentar fazer? Agir também com uma forma equilibrada. Então, informar essa pessoa de que aquela fonte de informação talvez não seja mais criteriosa, de que essa informação tem problema. Não vale a pena comprar uma briga e disputar com a pessoa. É muito mais produtivo você falar sobre a fonte de informação. Quem passou para frente pode ter sido enganado também. A gente tem que trabalhar com a pressuposto que as pessoas têm boas intenções. Eu quero aproveitar a presença de você para colocar uma outra questão ainda. Quando a imprensa é tratada com desconfiança, o que a democracia pede? Porque muitas vezes nós vemos veículos confiáveis, não pode ser, isso não é verdade. Acho que esse é um impacto muito grave, assim, é o maior problema e muitas fontes de informação falsas são criadas para isso, para desmerecer as fontes de informação tradicionais, para criar esse descrédito nas instituições, todas elas, a imprensa entre elas, porque aí quando uma denúncia importante aparecer, quando tiver documentação, quando você tiver embasamento, as pessoas não vão ter a mesma credibilidade, não vão ter a mesma confiança. E eu acho que é uma responsabilidade de todos, sabe? Porque afeta todo mundo, né? Afeta os veículos de comunicação, põe em julgamento a credibilidade de todos e fica uma sensação de que as notícias elas não são verdadeiras, né? Então eu acho que é um esforço coletivo de todos para que a gente consiga minimizar o efeito dessas notícias falsas. Está acabando o nosso tempo, aqui eu vou dar o resultado da enquete. Olha só, você checa se uma notícia é verdadeira antes de compartilhar. As pessoas, assim, quase a maioria, 94%, estão dizendo que sim. 6% que não. Esperamos aqui que não haja fake news aqui, né, nessa resposta. Então, para quem quiser saber mais do seu trabalho, então pode olhar o site vasafalciani.com, deixo o convite para as pessoas. Todas as informações que eu citei, inclusive as fontes, estão no site, podem consultar por lá. E do seu trabalho também, Sasaki? Sim, www.geek.com.br. Está na tela. Obrigada pela aula de hoje. Então, Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua confiança em tempos de fake news. Até a próxima.